bem-vindos à segunda aula desse curso de introdução ao contrabaixo, né? E nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o nosso método de ensinar, como a gente organiza essas informações para tirar o melhor proveito delas, e a gente vai dar uma dica bem legal de como organizar os seus estudos em relação à música, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o nosso método. Isso não só no contrabaixo, tá? A gente pensa em todos os instrumentos que estão sendo abordados nesse canal aqui. Como vocês viram no vídeo da história ali, já funcionou com outros alunos, funciona com nós mesmos, né? Porque a gente nunca parou de estudar até hoje. Tem um universo de informações ainda para abstrair. Como funciona pra gente, a gente quer que funcione pra você também, né? Que é basicamente o seguinte: todo o nosso material, todos os exercícios são pensados da seguinte forma. A gente vai dividir em 3 grandes pilares, assim, que é a técnica, a percepção e a teoria. Técnica, a gente vai estar falando de postura, a gente vai estar falando do som limpo do contrabaixo, a gente vai estar falando sei lá, da consistência dos movimentos, do movimento lapidar, da velocidade, né? Enfim, toda a parte mecânica do processo, né? Teoria, nós vamos falar de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o que é sustenido, o que é bemol, o que é uma escala maior, o que é um arpejo. Isso a gente precisa resolver. Tudo que é passado de teoria não é para encher linguiça aqui. A gente quer que você... toda a teoria passada é porque a gente encontrou uma necessidade prática que precisava ser sanada. Então toda a teoria que vai ser passada aqui é para facilitar a tua vida. Então, não interessa se tu quer ser profissional ou se tu quer ser um hobbyista, a gente quer facilitar, né? Para que fazer de uma maneira mais difícil? Então a teoria vai te ajudar. Não só isso, né? A teoria vai organizar. No caso do baixista, que tem que pensar muito como um baterista, e aí a gente vai conversar mais sobre isso na última aula, como um baixista deve pensar, mas como é que a gente vai organizar essas ideias de ritmo, compasso, fórmulas de compasso, esse tipo de coisa. Tudo isso é teoria, né? E a percepção, seja tirar uma música de ouvido, seja manter o ritmo, manter o andamento de uma música, ser preciso ritmicamente, isso ali é uma mistura de técnica e o seu ouvido te dizendo se aquilo está certo ou não, né? E essa percepção, a gente tem exercícios específicos para isso também. Nesse curso de introdução, a gente não vai se aprofundar muito em exercícios específicos, a gente quer apresentar esse método para vocês, por enquanto, mas a gente conversa melhor sobre isso em cursos mais completos que a gente tem na nossa plataforma lá, ou aqui no link da descrição, enfim. Mas basicamente todo o nosso conteúdo é regido por esses 3 pilares, assim, certo? E aliás, na quarta aula a gente também vai tentar pegar uma música na prática e a gente vai botar esse método na prática. Vocês vão entender como a gente organiza isso, né? Qual é a melhor maneira de absorver uma música nova no repertório, assim, né? Não simplesmente decorar uma tablatura. O que é tablatura? Também vamos aprender isso aí. Fica tranquilo. Antes da gente abordar esses assuntos, eu quero falar sobre uma organização pessoal que é muito importante para deixar o teu estudo mais eficiente. Então já falamos do nosso jeito de organizar toda essa informação que a gente quer passar para vocês, e agora a gente vai falar de um jeito de absorver essas informações da maneira mais rápida possível, que é a seguinte: nós vamos dividir os nossos estudos em 2 tipos, que é o estudo criativo e o estudo mecânico. O que é isso? O estudo mecânico é aquele que vai ser fácil de absorver para quem tem uma rotina muito pesada, que é o seguinte, ou bagunçada, né? Que é o meu caso, inclusive. Que são pílulas de repetição, assim, repetição mesmo. O estudo mecânico eu tô aprendendo uma escala nova aqui, eu tô aprendendo um arpejo, uma tríade maior. Você vai ficar 2 minutos, 3 minutos cronometrados fazendo isso daqui, com um andamento constante, aquela coisa toda, né?
ao invés de você ir cair de cabeça num repertório, você vai resolver um recurso específico numa pílula de tempo, num período bem curto de tempo. Eu não estou dizendo que você vai resolver na primeira pílula de 2, 3 minutos no seu dia a dia, mas você vai poder jogar essas pílulas de estudo durante o seu dia. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu tenho uma rotina de várias aulas que às vezes muda horário, às vezes aluno falta, às vezes aluno quer adiantar, e às vezes tem freelance, às vezes tem show, final de semana livre, final de semana não. É muito difícil planejar uma rotina de estudo fixa, assim. Então o que eu faço? Eu listo os recursos mecânicos que eu preciso resolver. Beleza, eu tenho isso aqui, isso aqui e isso aqui. Eu vou resolver um de cada vez e vou jogar isso durante... O meu baixo tem que estar perto de mim, de fácil acesso, porque 2, 3 minutos é um miojo esquentando. É um intervalo do Jornal Nacional, que tu tá lá no teu sofá e tu vai... Depois que você resolveu esse recurso, e muitos outros de maneira mecânica, de repetição, aquela coisa chata, de refinar movimento, a ponto de você conseguir fazer ele sem pensar, né? O meu termômetro para saber se eu estou fazendo bem ou não é conseguir conversar enquanto eu faço, assim, né? Porque daí caiu naquela parte do cérebro que cuida de outras coisas automáticas, tipo o teu caminhar, bater o coração, respirar, piscar o olho, tudo que é rítmico e repetitivo tende a cair no automático, e você pode pensar em outras coisas enquanto você faz essa repetição, né? E onde é que entra o repertório? Onde é que entra a minha diversão, aquela identificação que eu tenho com a música que eu gosto, eu quero tocar aquilo que me diverte? Esse é o estudo criativo, que esse sim demanda tempo, demanda calma, que no caso da minha rotina eu faço assim, jogo essas pílulas de estudo mecânico durante o dia, na minha rotina bagunçada, e chegando em casa, na minha insônia, na minha falta de sono, eu vou lá e fico 1, 2, 3 horas estudando o que me faz ser mais eu, né? O que faz eu gostar, o repertório que eu gosto, ou o meu objetivo profissional, eu preciso estudar aquele estilo, linguagem, coisas um pouco mais complexas assim, né? E criativas, né? É o estudo criativo, né? Basicamente é isso, você vai escolher uma música, por exemplo. Você percebeu que existe uma técnica ali que você não domina ela direito. Você vai treinar esses recursos que faltam para resolver a música com essa rotina de pílulas, estudos mecânicos. E no estudo criativo, depois que você tiver esses recursos resolvidos, você vai lá e vai estudar a música, se acostumar com a forma da música, né? Estrofe, refrão, tocar a música inteira de cabo a rabo, assim, de maneira decorada, né? E estudar as nuances daquela música, os detalhes, enfim. Então, o jeito mais eficiente é esse. Você separa o que é repetitivo e mecânico num tipo de estudo e o que é criativo e complexo em outra rotina de estudo. Bom, sobre o método e sobre como organizar os seus estudos seria basicamente isso. Você percebeu que a gente pegou pouco no baixo até agora, né? Mas essa base de raciocínio, ela é muito importante que ela esteja resolvida no começo. Na terceira aula, eu gostaria muito que vocês, aliás, é necessário que vocês assistam o nosso curso de introdução à teoria musical, tá? Beleza? Então assista aquele curso, que a próxima aula a gente vai aprender a botar tudo que ele falou naquele curso de teoria musical, introdução, né? A gente vai botar isso no braço do baixo. Não adianta você assistir a próxima aula sem assistir aquela aula do nosso professor Juan, certo? Se você gostou dessa aula e das anteriores, deixa um like nessa daqui também pra gente... agora que eu vi, vocês viram o que estava aqui? Às vezes tu deu like e nem viu o que deixou, né? Só pela mensagem subliminar aqui. Gente, se você tem alguma dúvida até agora, comenta aqui embaixo. As próximas aulas a gente vai aplicar essa teoria, vai pensar em arpejo, vai botar uma música na prática e vai conversar um pouco sobre como o baixista deve pensar, né? Então, tchau!